Olá, meu nome é Luísa Colim e este é o meu trabalho para o 33º Salão de Iniciação Científica da URGS. O título do meu trabalho é Análise da participação de Judas na prisão de Jesus com base nas teses de Chaim Hermann Cohn e José Maria Ribas Alba, orientada pelo professor doutor Marco Fridolin Sommer Santos. O motivo ou até a participação de Judas na prisão de Jesus torna-se questionável a partir do momento em que analisamos os evangelhos sinóticos que mencionam que Judas chegou acompanhado daqueles que prenderam Jesus ao jardim Getsemane. Isso porque nesses 3 evangelhos Jesus menciona conhecer as pessoas que o estão prendendo e diz que todos os dias estava com eles no templo. Por que seria então necessário que alguém sinalizasse Jesus com um beijo? O Evangelho de João menciona Judas brevemente, ao dizer que ele acompanhava aquelas pessoas que vinham prender Jesus. Nele, Jesus não menciona conhecer aquelas pessoas, mas pergunta a quem estavam buscando. No Evangelho de João, é dito que os que estão indo prender Jesus são uma corte, um tribuno, os principais sacerdotes e fariseus. É interessante citar que em algumas edições da Bíblia consta expressamente que essa corte e esse tribuno são romanos, e em outras não. Levando em consideração que as autoridades romanas não tinham o mesmo conhecimento a respeito de Jesus e seus trajetos, poderia ser coerente que eles precisassem de alguém que lhes mostrasse quem era Jesus. Mas como poderíamos ter certeza de que eram romanos? Nos evangelhos sinóticos, é relatado que aquelas pessoas que participaram levavam porretes e espadas. Para Cohn, no Tratado de Pessaim, no Talmud babilônico, confirma-se que guardas do templo usavam porretes como armas. O autor afirma que no Evangelho de João, em que se relata o uso de armas, archotes e lanternas, não restariam dúvidas de que essas eram armas dos romanos. Hermann Cohn acredita que os relatos a respeito da traição de Judas sejam mais do que duvidosos. Para ele, é possível supor que exista um valor religioso, moral, no relato, pois analisando de forma realista, não encontra motivos para a traição. Para o autor, não haveria dificuldade em encontrar Jesus, visto que ele era sumamente conhecido e os seus percursos em Jerusalém e nos arredores eram de conhecimento geral, e que seria fácil para judeus e romanos encontrarem-no. Por isso, a participação de Judas não seria necessária. Além disso, diz que ao não seguir as pegadas dos evangelhos sinóticos a respeito da prisão, significaria que João tinha no que se basear. Ribas Alba acredita que Judas teria perdido sua fé em Jesus em algum momento não especificado na Bíblia. Ao se dar conta que o reino de Deus anunciado por Jesus não era o que ele esperava, para ele, isso fica implícito na passagem de João 12, onde Judas é descrito como um ladrão que vinha subtraindo valores da bolsa do grupo. Para o autor, a ajuda de Judas ao sinalizar o local em que se encontravam Jesus e os outros discípulos foi planejada a fim de ser uma apreensão com o mínimo risco possível de uma reação de seus seguidores. José Alba acredita que os romanos não estiveram envolvidos na prisão, que João estaria se referindo a uma corte de soldados e um tribuno apenas para designar um grupo de comandados e seu comandante, não sendo especificamente romanos, e acredita que o processo de apreensão de Jesus foi de responsabilidade total do Sinédrio. As duas teses têm argumentos coerentes, alguns mais plausíveis do que outros. Ao meu ver, João não citaria uma corte e tribuno e as armas em questão se não tivesse no que se basear, por isso não usaria aquelas palavras sem um verdadeiro sentido para elas. Além disso, dar atenção à passagem de João, que cita Judas como um ladrão, afere confiabilidade à tese de que Judas teria motivos pessoais e prévios para voltar-se contra Jesus. Também é coerente pensar que a participação de Judas pode não ter sido essencial na captura, mas facilitou muito as coisas, e que a sinalização pode ter sido necessária para os romanos, que não tinham o mesmo conhecimento que os judeus a respeito de Jesus e seu trabalho. Por isso, seria menos razoável acreditar que os romanos o achariam com facilidade. Certo é que ainda há muitos detalhes a serem analisados a respeito da apreensão, julgamento e condenação mais famosos da história. Obrigada.